Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Sexta-feira, 21 de outubro, dia de estreia da sexta e maior edição do Festival Literário de Votuporanga. Este ano, a comissão organizadora do FLIV espera receber visitantes de 40 cidades do interior paulista. O destaque desta noite fica por conta da Orquestra Baquiana Filarmônica do SESI de São Paulo, sob o comando do maestro João Carlos Martim. A apresentação começa daqui a pouquinho, às 9 da noite, lá no palco central do FLIV. E nesta edição você vai ver também momento histórico para o catolicismo em Votuporanga e mais 25 cidades aqui da região. Neste sábado, a comunidade católica recebe o bispo da nova diocese. A TV Unifev transmite a missa e a cerimônia de posse ao vivo. No esporte, falamos da Copa Paulista. O CAV segue firme na fase do mata-mata em busca do título. E sexta-feira, você já sabe, é dia de agenda cultural. TVU Jornal já está no ar. Morreu hoje no Hospital de Base de Rio Preto o comerciante Cleiton do Espírito Santo, de 32 anos, morador de Nhandeara. Há 3 dias ele foi internado depois de ter sido atingido seriamente na cabeça. O espancamento começou depois que ele atropelou e matou um adolescente de 15 anos prensado na parede de uma casa. De acordo com a polícia, revoltado, o irmão de 17 anos da vítima começou a golpear o motorista com um tijolo. A polícia levantou a hipótese de Cleiton ter agido com intenção de matar o adolescente, já que os dois tinham se desentendido anteriormente. Cleiton era dono de um bar vizinho da casa do adolescente. O enterro deve ser neste sábado, mas o horário ainda não foi definido pela família. E veja agora outras informações que ganharam destaque no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, um capitão de 41 anos e um tenente de 32 do Corpo de Bombeiros de Araçatuba morreram na madrugada desta sexta-feira. Eles se envolveram em um acidente de trânsito na rodovia Marechal Rondon, em Agudos. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle da direção e bateu na traseira de um caminhão. Eles estavam voltando de um curso de mergulho no litoral paulista. O motorista do caminhão foi autuado porque no veículo não havia faixa refletiva obrigatória. Ainda em Araçatuba, uma quadrilha suspeita de praticar diversos roubos na cidade foi presa na madrugada desta sexta-feira. Segundo a polícia, a prisão dos 4 suspeitos foi feita durante uma abordagem policial. Eles estavam em um carro que, segundo os policiais, seria usado na fuga depois dos assaltos. Com os criminosos foram apreendidos 2 revólveres, além de celulares, dinheiro e um televisor. Os ladrões confessaram os crimes e foram levados para a cadeia de Penápolis. 2 motoristas ficaram feridos depois de um acidente na última quinta-feira à tarde na rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo, estrada que liga Andradina a Pereira Barreto. Segundo os bombeiros, chovia no momento do acidente e a pista molhada pode ter contribuído para que o motorista perdesse o controle do veículo. Ele invadiu a pista contrária e atingiu uma caminhonete. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Andradina com ferimentos leves. O padre Donizete, de 58 anos, preso em Rio Preto na última terça-feira por causa de um processo de embriaguez ao volante que corre desde 2010, foi solto nesta quarta. A justiça acatou o pedido de soltura apresentado pelo advogado dele. Segundo o advogado, o padre está doente e vai passar agora por um tratamento de saúde. O pároco já rezou missas em várias igrejas na cidade e também já esteve no comando da catedral. Essas são as notícias da nossa região. Um ótimo fim de semana a todos e até mais.
Uma ação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE de Votuporanga, apreendeu uma grande quantidade de drogas ontem na região norte da cidade. Cerca de 7 quilos de maconha, crack e cocaína estavam escondidos em uma mata. Policiais localizaram a droga e ficaram de campana aguardando o dono do produto, que não apareceu. A polícia segue investigando o caso. E durante a semana mostramos diversas reportagens sobre a campanha Outubro Rosa, realizada todo ano para alertar sobre a importância da prevenção do combate ao câncer de mama. Mas apesar de todo o esforço, este ano o número de mamografias feitas pela rede pública em Votuporanga é 25% menor que o registrado no ano passado. O levantamento é da Secretaria Municipal de Saúde e Yasmin Gutierrez tem mais informações. Pois é, esse é um dado bem triste, porque o câncer de mama é uma das doenças que mais mata. E o Outubro Rosa foi criado justamente para incentivar a prevenção, o autoexame de mamas e assim combater a doença. Segundo o Ambulatório Médico de Especialidades, o AME de Votuporanga, cerca de 400 mamografias são feitas por mês. O problema é que o número de mulheres que não comparece para fazer o exame no dia marcado é grande. Em média, 60 mulheres por mês deixam de fazer o exame agendado. Yasmin Gutierrez para o TV O Jornal. As mulheres que estão no grupo considerado de risco, entre 50 e 69 anos, podem agendar os exames nos postos de saúde ou ainda pelo telefone 0800 779 0000. Para fazer o exame, não paga nada. E a Cooper 20, a cooperativa dos catadores de materiais recicláveis aqui de Votuporanga, receberão hoje novos equipamentos que vão facilitar o trabalho deles. Eles foram comprados por meio de uma parceria da Prefeitura, Saev Ambiental, Unifev, Fundação Banco do Brasil e empresas do setor privado. Os novos equipamentos da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga, a Cooper 20, foram comprados através de uma parceria entre a Prefeitura, Unifev, Fundação Banco do Brasil, Saev Ambiental e empresas do setor privado. Foram adquiridas 2 esteiras de alimentação e triagem, 4 balanças e uma prensa enfardadeira. A ideia da compra desses equipamentos é aumentar a capacidade da cooperativa, podendo chegar a 250 toneladas de materiais por mês. Hoje, a Cooper 20 atende a 50 famílias que ganham entre R$ 800 e R$ 1.000 por mês. A cerimônia oficial da entrega dos novos equipamentos contou com a presença de cooperados, autoridades e representantes das empresas parceiras. Nós temos hoje muitas famílias que dependem desse projeto e através da coleta seletiva, porque tanto a questão, óbvio que eu disse, da geração de renda, mas também aquilo que significa para o meio ambiente, né? Nós estamos tirando uma quantidade significativa de materiais recicláveis que hoje não estão sendo enterrados e dão uma reutilização. Então é um projeto muito interessante, através dessas parcerias que foram feitas com o Banco do Brasil, ou mesmo através do Governo do Estado de São Paulo, a gente está conseguindo agregar mais valor e eu não tenho dúvida que a consequência é aumentar o número de famílias que aqui dependerão do seu sustento. A Saev, através das equipes, que faz grande parte das equipes que fazem a coleta seletiva é bancada pela Saev e também os produtos que a própria população leva no Ecotudo. Então é um grande trabalho aí de limpeza, né, para a cidade e que traz benefícios para essas famílias. Muito gratificante saber que a Unifev é uma das instituições parceiras desse projeto, né? Então ela apoia essas ações sustentáveis também, né? Isso é muito importante para a nossa comunidade. Quando a gente pensa em reciclar, não é somente com a questão ambiental, mas também a questão econômica do município também. Isso é uma possibilidade de famílias carentes poderem ter um aumento de renda. Então, dessa forma, o banco, através da Fundação Banco do Brasil, destina recursos a várias entidades no Brasil e, nesse caso, esse ano foi beneficiada a Cooper 20 daqui de Votuporanga. A presidente da Cooper 20 diz que os novos equipamentos serão um grande avanço. Um dia muito maravilhoso, é a realização de um sonho que há muito tempo nós pedimos para ter uma esteira dessa, agora graças a Deus nós conseguimos. A Cooper 20 foi criada na gestão do ex-prefeito e atual deputado estadual Carlos Pignatari.
Ele participou da solenidade e falou sobre essa conquista. Eu acho espetacular para a cidade, para o meio ambiente e para a geração de emprego e renda para essas famílias. Quando nós iniciamos, era famílias que viviam no aterro de Votuporanga ainda, antigo aterro que nós tínhamos. E depois passamos a fazer com que eles tivessem uma renda melhor. E a ordem é mesmo essa: reciclar, reaproveitar. No próximo bloco a gente mostra algumas dicas para você evitar o desperdício de alimentos. O TV Jornal volta já já. Mais de 40 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano no Brasil, e isso de acordo com uma instituição de pesquisa internacional. Esse número coloca o país entre os 10 principais do mundo que perdem e desperdiçam. Aqui na região, as donas de casa contam o que fazem para tentar reverter essa situação. Na cozinha da Dona Maria, o segredo está em usar tudo, exatamente tudo que for possível, isso mesmo. Aqui nada é desperdiçado. Eu aproveito tudo que eu posso na medida do possível, deixando ainda a comida sempre melhor, com um sabor melhor ainda, né? E as receitas são bem fáceis de fazer. O arroz, por exemplo, né? Você faz um bolinho de arroz, uma torta de arroz que você bate no liquidificador e é deliciosa. Mas nem todo brasileiro tem esse hábito saudável como a Dona Maria. Nesse cesto de lixo, por exemplo, que tem em todas as cozinhas, muitas vezes vai aquilo que poderia estar no prato. Só que isso precisa ser mudado. É que no Brasil, por ano, são desperdiçadas mais de 41 mil toneladas de alimentos. Isso contando toda a cadeia alimentar, que vai desde quando a fruta é colhida no pé até chegar na nossa mesa. São alimentos de verdade que contêm nutrientes e que a gente não deve desperdiçar e jogar fora. E para não precisar reaproveitar, aqui na Santa Casa, 50 cozinheiras e auxiliares usam a matemática. São os números que ajudam a não desperdiçar. Eles têm direito a 6 refeições ao longo do dia, né? Então, mediante a esse número, nós baseamos, né, numa programação do dia anterior. Mas em casa, quando sobra algo na geladeira, a Denise de Álvares Florense sabe bem como fazer. Tudo que vai sobrando de cada refeição do fim de semana vira um prato criativo. Isso quem conta é ela mesma, nesse vídeo que enviou para a nossa produção. Aqui na minha casa não tem desperdício. Uma sobra de arroz com o restinho que sobrou do domingo vira uma deliciosa torta. Além dessa apetitosa receita, muitas outras podem ser feitas. Talos de legumes que às vezes jogamos fora, pode se tornar deliciosos bolinhos fritos e muito nutritivos. Sobrou aquele resto de pipoca e você queira fazer uma farofa diferente, você pode bater essa pipoca estourada no liquidificador. E o Festival Literário de Votuporanga estreia oficialmente hoje, às 19h30, a sua 6ª edição. Este ano o evento deve se consolidar como o maior evento multicultural gratuito do estado de São Paulo. O Festival Literário de Votuporanga, o FLIV, tornou-se o maior evento multicultural do estado de São Paulo. Neste ano, está sendo realizado no Parque da Cultura, numa área de 105 mil metros quadrados. Devem passar por aqui um público de mais de 40 cidades da região, além de outros estados. Mais de 160 atividades serão desenvolvidas até 29 de outubro, o último dia do festival, tudo de graça. Foram montados cerca de 10 espaços. Neste, por exemplo, vai funcionar o Galpão das Livrarias, onde o público vai poder conferir as novidades de diversas editoras. Este outro será o Galpão FLIV, onde serão desenvolvidas atividades para a garotada, como contação de histórias. Para quem quiser dar uma pausa e fazer um lanche, tem o Food Park. Na feirinha, o público vai poder comprar desde artesanato local, além de outros produtos vendidos por entidades assistenciais da cidade. Aqui é a Varanda FLIV, onde é possível brincar e relaxar. Foram montados espaços individuais para acolher melhor o público. Antes da abertura oficial do FLIV, será inaugurado o Centro de Informações Culturais e Turísticas Marão Abdo Afagali,
que possui diversos espaços voltados a atividades culturais, como o Cinema Flive. O ponto alto desse primeiro dia do Flive vai acontecer aqui no palco principal, com a presença da Orquestra Baquiana Filarmônica, que tem 65 instrumentistas, sob a regência do maestro João Carlos Martins. Durante o festival, também teremos a apresentação da banda Pato Fu e também do grupo Funk Como Legusta, além da presença de vários autores. A homenageada deste ano é a poetisa Cora Coralina. O fim de semana chegou e dá só uma olhada nas opções de lazer que a gente separou para você. Começa hoje o FLIVE, Festival Literário de Votuporanga. O evento, aberto ao público, terá mais de 10 espaços onde serão desenvolvidas cerca de 160 atividades, como rodas de conversa com escritores, além da biblioteca, cinema e museu que foram montados para o festival. O início das atividades está marcado para 7h30 da noite no Parque da Cultura. Hoje tem show com Jorge Ramonedo e Pink Floyd Cover em Rio Preto. Por lá, o agito começa a partir das 9 da noite e deve rolar o melhor do rock até altas horas. A apresentação será na Casa de Shows da Avenida Badiba City, número 3691. Ainda esta noite, numa casa de shows aqui de Votuporanga, tem o especial The Doors, que remete ao psicodelismo dos anos 60. A apresentação está marcada para as 10h30 da noite e o endereço é Rua João da Cruz Oliveira, número 3079. E amanhã, no mesmo local e horário, é a vez de André Perpétuo agitar a noite votuporanguense com os melhores clássicos do rock. No sábado, a banda Pearl Jam Cover se apresenta em Fernandópolis. Além dos grandes sucessos da banda, o repertório também inclui clássicos das bandas Red Hot, Foo Fighters e Green Day. O som começa a rolar a partir das 10h30 da noite na casa de shows que fica na Avenida Litério Greco 257. E no domingo, uma das atrações que passa pelo FLIVE é a Orquestra Jovem de Viola Caipira. O grupo é composto por 50 jovens músicos do núcleo Energia em Movimento da Eletro. O repertório será diversificado com músicas tradicionais de raiz. A apresentação está marcada para as 16 horas na Varanda FLIVE, no Parque da Cultura, e a classificação é livre. E quem não dispensa um bom filme de terror, pode correr para os cinemas que essa semana tem uma novidade de arrepiar. Ouija, A Origem do Mal. Mary, we invite you into our circle. If that's you, blow out the candles. Oh my God. O filme se passa nos anos 60 e conta a história de uma viúva que diz ser capaz de se comunicar com os espíritos através de um tabuleiro Ouija. Porém, trata-se de uma charlatã que faz isso apenas para conseguir dinheiro de pessoas descrentes. A história começa a se complicar quando Doris, sua filha caçula, acaba sendo possuída por espíritos do mal e coloca em perigo todos que estão ao seu redor. No. Because it's Polish. Doris, who did this? I'll show you. Are you here? Doris! Are you there? Are you there? Yes. Então tá aí. Essas são as dicas da agenda cultural dessa semana. Agora é só escolher, chamar a turma e se divertir. Semana que vem a gente volta com muito mais para você. Até lá! E a sexta-feira foi de sol entre muitas nuvens. Vamos saber agora o que diz a meteorologia para o fim de semana com o estudante Júnior Romero.
Radares meteorológicos detectam áreas de chuvas fracas a fortes com descargas elétricas sobre o estado de São Paulo neste fim de semana. Neste sábado, em São Paulo, muita nebulosidade com chuvas isoladas com curtos períodos de sol. As temperaturas variam entre 17 e 22 graus e no domingo mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Rio Preto, o sol aparece pouco entre muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. Sábado, as temperaturas variam entre 21 e 31 graus. No domingo, o tempo esquenta um pouco mais. A mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Votuporanga, amanhã o dia será nublado. Por aqui, o sol deve aparecer bem pouco, com possibilidade de pancadas de chuva. Os termômetros registram mínimas de 21 e máximas de 33 graus. E no domingo, os termômetros variam de 18 a 29 graus. E essas são as informações de hoje. Um bom final de semana e até segunda-feira. Copa Paulista de Futebol, o CAV entra na fase do mata-mata contra o 15 de Piracicaba, assunto para Josiano Garofolo. E ainda os preparativos dos fiéis católicos para a posse do primeiro bispo da Diocese de Votuporanga. É já depois do intervalo. Votuporanga vive um momento histórico neste sábado. Milhares de católicos devem acompanhar a instalação da Diocese de Votuporanga e ainda a posse do primeiro bispo. É neste sábado, na igreja, que agora ganhou status de Catedral da Matriz. Na casa dos Fernandes, a oração é o que move e une a família. Católicos, eles encontram na fé a força para todos os dias. Eu acho que hoje é o bem mais valioso que nós temos, é a nossa fé dentro da nossa família. E é da sacada de casa que eles têm essa visão. Daqui contemplam a Igreja Matriz de Votuporanga, considerada uma das mais belas do estado e que a partir deste sábado será catedral. A Diocese de Votuporanga, que teve a criação autorizada em julho deste ano pelo Papa Francisco, terá 25 municípios, que juntos somam 28 paróquias. Será em Votuporanga que o bispo irá liderar a igreja na região. É uma diocese pequena, aconchegante, mais acessível ao pastor, mais acessível aos trabalhos pastorais. São mais de 172 mil católicos, fiéis como a família Fernandes e também a Regina, irmãos da fé e que acompanham de perto este momento tão importante para a igreja. Ele vai estar do lado dos fiéis, vai estar resgatando as pessoas que estavam afastadas, né? Todas as vezes que nós tínhamos congresso para participar, encontros de casais, diocesano, tudo, tínhamos que sair de Votuporanga e até Rio Preto, né, para participar. José Américo, da paróquia Santa Joana, é um dos mais antigos na cidade. Está há 23 anos e tem agora a satisfação de ver Votuporanga se transformar em diocese. É um momento de muita unidade, de muita responsabilidade ainda mais, de crescimento espiritual para o nosso povo de Deus. A implantação da diocese começou em 2010. Foram os padres Gilmar, Edemur e Carlos que foram os responsáveis em reunir tudo o que era necessário. Um trabalho árduo. Sabemos que é um bispo assim carinhoso, amoroso. Vai ser um momento único, realmente um momento vindo do céu. E veja agora quais as cidades que fazem parte da nova diocese. Pertencerão à Diocese de Votuporanga, que terá como bispo Dom Moacir 25 cidades. São elas: Álvares Florense, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Yandeara, Nova Lusitânia, Parise, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim Gentil, Votuporanga e Zacarias. A TV Unifev vai transmitir toda a cerimônia ao vivo. A missa de instalação da nova diocese e posse do bispo terão início às 4 horas da tarde. A primeira parte será presidida por Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, e depois por Dom Moacir de Freitas. E agora o assunto é futebol. Vamos aos destaques de hoje.
Olá, boa noite a todos que acompanham o TV Jornal Segunda Edição, momento das notícias de esporte. E começar hoje convocando o torcedor da Votuporanguense para que vá à Arena Plínio Marim neste sábado, porque agora não tem para onde correr, é matar ou morrer aí na Copa Paulista, quartas de final. Primeiro jogo aí contra o 15 de Piracicaba, jogo marcado para amanhã às 4 horas e tem aí a presença da promoção Futebol Sustentável, que o torcedor troca 2 garrafas PET por ingresso. 1.850 ingressos foram disponibilizados. E olha só, para dar uma animada no torcedor e também, quem sabe, no elenco que está assistindo o TV O Jornal, os jogadores da Votuporanguense, dá só uma olhadinha nessas fotos aí. Hoje, 21 de outubro, completa aí 4 anos do título de campeão paulista da segunda divisão. É o título aí que dá aquela estrelinha sobre o escudo da Votuporanguense na camisa do uniforme. Tá aí a Votuporanguense completando aí 4 anos dessa conquista, 21 de outubro de 2012. O elenco composto aí pelo Romário, pelo Cairo, pelo Rufino, Keles, enfim, vários jogadores, William Baiano, Tauan, jogadores que entraram para a história, Neto Paulista, o Ellison, vários jogadores aí que entraram para a história da Votuporanguense aí com o acesso à Série A3 e também com esse título 2-0 contra o São Vicente, 4 anos daquela partida com 5.000 pessoas no velho estádio, no antigo estádio Plínio Marim, torcendo e empurrando e comemorando, gritando, né, tirando da garganta o grito de "é campeão". Então hoje é dia de festa aí e um bom presságio, uma boa lembrança para animar aí tanto os jogadores, principalmente a gente, aí, os torcedores do Clube Atlético Votuporanguense. Votuporanguense, além do CAV, passar os jogos de ida das quartas de final, temos aí a imagem dos jogos. O Nacional joga contra a Ferroviária 4 horas, Votuporanguense 15 também 4 horas, 6h30 joga São Carlos contra o Rio Claro e 4 horas também o Bragantino contra o São Caetano. São esses os jogos aí de ida das quartas de final da Copa Paulista. Falar agora de Campeonato Brasileiro. Amanhã a rodada inicia, a 32ª rodada, o campeonato chegando ao fim. O São Paulo, às 5 da tarde, joga contra a Ponte Preta e depois a maioria dos jogos aí no domingo, 5 horas da tarde, tem Vitória e Cruzeiro, Flamengo e Corinthians. É hora do torcedor do Palmeiras dar uma secadinha no Flamengo, torcendo para o arquirrival. Eu deixo aí para cada torcedor aí decidir o que vai fazer, como é que passa essa situação na cabeça. O Palmeiras joga contra o Sport Recife, o Grêmio contra o Internacional, o clássico gaúcho. O Grêmio, quem sabe, pode voltar a afundar o Internacional, levar para perto da zona de rebaixamento. O Coritiba joga contra o Fluminense às 6h30, 7h30 Atlético Mineiro e Figueirense, mesmo horário, Chapecoense e Santos, e apenas um jogo na segunda-feira aí, o América Mineiro joga contra o Atlético Paranaense. Eu desejo a todo mundo um excelente final de semana, um final de semana com muito esporte, muito futebol. Lembrar que neste sábado também temos, nesse final de semana, temos a Copa de Tênis lá no Açaí Clube de Campo e também um grande evento de judô no CSU, aí deve reunir cerca de 500 atletas, evento organizado pela Academia Dojo de Votuporanga. E eu desejo a todo mundo um final de semana com muita emoção no esporte e para Votuporanguense uma boa vitória aí para avançar aí rumo à semifinal da Copa Paulista. Até mais. E olha só, desde o início da tarde, o canal digital 53.1 da TV Unifev está fora do ar por motivos técnicos para manutenção. Mas o sinal analógico no canal 55 segue normalmente. E o TV Jornal Segunda Edição fica por aqui. Assista agora ao programa Empreender Tecnologias com Ramon Lombardi. E amanhã você acompanha o Notícias do Campo a partir das 8h30 da manhã com Stephanie Barbará. Para você uma ótima noite, um excelente fim de semana. A gente se vê na segunda. Até lá!